Os espinhos cercando os lírios. Parte 03, dia 1 de abril de 2025. Ele derramou uma beleza sobre você, e ele mesmo olha com complacência para ela. Aquele cujo gosto é requintado e cuja voz é a verdade, que nunca chama de belo o que não é belo. Ele pode ver a beleza em seus suspiros e lágrimas, em seus desejos de santidade, em suas pobres tentativas de ajudar a causa dele, em suas orações e em suas canções, e no amor de seu coração por ele. Ele pode ver uma beleza nisso. Sim, com certeza ele pode. Ou não falaria como fala neste texto. Que seu discernimento condescendente tenha toda a honra por esta generosa apreciação de nós. Vamos abençoá-lo e amá-lo, porque ele se digna pensar tão bem de nós que devemos tudo a ele. Você é, diz ele, minha querida, como o lírio. É evidente que o Senhor Jesus se deleita com essa beleza que colocou sobre o seu povo. Ele a valoriza tanto que considera todas as belezas rivais apenas como espinhos. Ele olha para a corte de um monarca terrestre e vê, meus senhores e senhoras, mas faz pouco caso deles em comparação com seus pobres santos. Se naquela corte ele espia alguém que o ama, alguém que usa uma coroa e ora, ele o marca e o considera como o lírio entre os espinhos. Há uma família rica, honrada e famosa entre as antigas famílias do condado, mas nela não há amante do Salvador, exceto uma. E ela talvez seja uma pequena criada, cujo serviço está entre as panelas. Mas ela será como as asas de uma pomba coberta de prata. Como o lírio entre os espinhos ela será. Todos os reinos da terra são apenas espinheiros para o Senhor Jesus em comparação com sua igreja. Sejam eles romanos, alemães, franceses ou ingleses, todos os impérios, com todos seus esplendores, são meros tojos e tojos sobre os arbustos comuns, arbustos de amoras e abrigos de espinheiros, os refúgios de criatura selvagem e nociva, na visão do Rei de Reis. Mas sua igreja é aqueles que compõem o corpo do fiel, são como o lírio aos seus olhos perspicazes. Ele se deleita com eles, encontra um doce contentamento em contemplá-los. Então você vê que o Senhor deu a seu povo a sua semelhança, e essa semelhança ele olha e ama, revelando ainda mais o relacionamento entre Cristo e sua igreja. Quero que você perceba que a posição dela atraiu o amor dele. Como o lírio, diz ele, entre os espinhos, assim é minha querida. Ele a espiou entre os espinhos. A princípio, ela mesma não passou de um espinho. Somente sua graça fez diferir dos arbustos ao seu redor. Mas assim que ele colocou sua vida e sua graça nela, embora ela habitasse entre os espinhos, ela se tornou como o lírio, e ele a espiou. O espinheiro não conseguiu esconder sua amada. O olhar de Cristo para o seu povo é tão rápido porque é clareado pelo amor. Pode haver neste momento, em um convento papista, alguém verdadeiramente buscando Jesus em espírito e em verdade? Ele espia a crente entre os confiantes em si mesmos e a chama de seu amor entre os espinhos. Pode haver neste momento, no refúgio mais ímpios de Londres ou de São Paulo ou do Rio de Janeiro, um pobre e trêmulo coração que ama Jesus em segredo. O Senhor conhece esse coração e é para ele como um lírio entre os espinhos. Você talvez seja o único trabalhador piedoso na loja em que ganha o pão de cada dia, e todo o bando o ridiculariza. Você pode dificilmente saber se realmente é um cristão, pois às vezes fica surpreso com sua própria condição. E, no entanto, os inimigos de Cristo decidiram de quem você é e o tratam como um dos discípulos do Nazareno. Tenha bom ânimo.
Seu Senhor o discerne e o conhece melhor do que você mesmo. Tal é a rapidez de seus olhos, que sua posição difícil e perigosa apenas acelera seu discernimento, e ele o considera com mais atenção. Os espinhos não podem escondê-lo, densamente agrupados ao seu redor. Em sua solidão você não está sozinho, pois o crucificado está com você, e ele o considera com mais atenção. Como o lírio entre os espinhos, também tem outro significado. Dr. Thompson escreve sobre um certo lírio. Ele cresce entre os espinhos e, infelizmente, dilacerei minhas mãos ao retirá-lo deles. Nada pode estar em maior contraste do que a maciez luxuriante e aveludada deste lírio, e a sebe murcha e emaranhada de espinhos sobre isso. Ah, amados, você sabe quem foi que, ao reunir sua alma e a minha, dilacerou não apenas a mão, mas também os pés, a cabeça, o lado e o coração? Sim, e o íntimo da alma. Ele nos espiou e disse: aquele lírio é meu, e eu o terei. Mas os espinhos eram uma barreira terrível. Nossos pecados se acumularam ao nosso redor, e a ira de Deus interrompeu o caminho de forma mais aguda. Jesus pressionou por todos, para que pudéssemos ser dele. Isso então faz parte de nosso relacionamento com Cristo, que lhe custamos muito caro. Ele nos viu onde estávamos e veio em nosso socorro. E agora, assim como a filha de Faraó chamou o nome da criança de Moisés, porque, disse ela, eu o tirei da água. Assim Jesus chama seu escolhido de o lírio entre os espinhos, porque ela era quando ele veio em seu socorro. Ele nunca esquecerá o Calvário e seus espinhos, nem seus santos devem permitir que a memória dele desapareça. No entanto, mais uma vez penso que muitos filhos de Deus podem se considerar ainda como um lírio entre os espinhos, por causa de suas aflições. Certamente, a igreja é assim, e ela é assim mantida para o próprio Cristo. Se os espinhos tornaram difícil para ele nos alcançar para nossa salvação, há outro tipo de espinhos que torna difícil para qualquer inimigo vir até nós para nos machucar. Amém. Em continuação. Glorificado seja o Santo Deus de Israel. Amém e amém.